Pessoal, boa tarde. Estou toda cheia de dúvidas. Será que a minha fala tem a ver com metodologia? Eu não sei, eu estou com dúvidas. Metodologia também não é meu forte, né? Nunca foi. Eu tenho problemas assim, com essa questão, embora seja uma coisa muito intuitiva. Assim, quando eu leio um trabalho, está com problemas de metodologia. Então, assim, mas enfim, em relação a esse trabalho, inicialmente eu tinha mandado um resumo para a Denise, né, metodologias interseccionais em raça, gênero e ética em pesquisa, só que isso está muito vago, eu vou falar o quê? Eu passei, assim, dias muito atormentada com isso, e eu resolvi tornar isso mais específico, e não sei se fiz a escolha correta para tentar isso mais específico. Eu peguei uma pesquisa que está em andamento ainda, e está sendo desenvolvida juntamente com uma aluna de Ciências Sociais, que é bolsista do LEME, no Laboratório de Estudos em Esporte, que me interessa particularmente, me perturba particularmente como professora e como coordenadora de graduação aqui da FCS, que tem a ver com o desafio que todos os professores e alunos passam aqui na UERJ em dias de jogos no Maracanã, que é a dificuldade de chegar aqui ao UERJ, a dificuldade provavelmente maior de sair ao UERJ, e isso me parece que coloca em risco uma coisa que é muito cara ao UERJ, que é o turno da noite, turno que abriga em sua maioria alunos que não conseguem frequentar manhã, portanto alunos que têm um perfil socioeconômico menos privilegiado, embora essa palavra privilégio tenha, enfim, esquece. Mas um turno que é muito importante e que eu vejo que à medida que o futebol, em termos de espetáculo no Maracanã, né, ele é uma ameaça a esse turno. Ele é uma ameaça à UERJ. E a UERJ está do lado do Maracanã. E eu tenho a impressão de que é um certo privilégio ao espetáculo esportivo do que a UERJ. E quem fala que é uma pesquisadora de futebol. E como pesquisadora de futebol, acho importante trazer essa interseção com a sociedade a partir dessa problematização, que são os jogos, né, as aulas em dias de jogos no Maracanã. Quem surgiu com a ideia dessa pesquisa foi uma aluna, que ela não está aqui, a Paula Barreiro, já falei, bolsista do LEME, que ela fez como um trabalho de uma disciplina, ela fez um survey para 203 alunos e alunas da UERJ, perguntando algumas questões a respeito dos dias de jogos no Maracanã. No avançar da pesquisa, e ela precisa ser atualizada, até mesmo porque eu quero levar isso muito adiante mesmo, tá? Até para montar algum tipo de monitoramento que ajude, em alguma medida, a gente sanar os problemas de aulas canceladas ou aulas que não conseguem ser dadas por conta de alguns jogos. Esse survey vai ser atualizado e a questão da interseccionalidade é inevitável na metodologia. Porque a gente, primeiro, trabalhando com o turno da noite, que é fundamental, em que a questão de raça, gênero e o recorte social é importante para tentar pensar essa metodologia, tentar pensar essa pesquisa, que é uma pesquisa que tem como objetivo, sim, promover algum tipo de diálogo com as autoridades, no caso a Polícia Militar e no caso a Prefeitura do Rio de Janeiro. Tá? Então a gente está pensando nesse aspecto. Eu vou falar sobre violência policial, discursos midiáticos, impactos na sensação de insegurança discente da UERJ. Atenção para essa palavra sensação. Existe uma sensação de medo, existem motivos para esse medo, tá? Mas existe também muita questão de pânico moral, e aí a questão da mídia vai aparecer também nessa apresentação. Então, vou falar sobre essa pesquisa que incide, sobretudo, os impactos nas aulas do turno da noite da UERJ em dias de jogos no Maracanã. O turno da noite começa às 18h. Tem jogos que são tão, que às 18 horas já fecham o entorno todinho da UERJ. Pode ir para frente. Não, tá certo. Tá. O estudo em questão, o enfoque dele não tem raça, não tem gênero como centro principal, mas isso se evidencia como uma questão que vai ter que ser aprofundada e, sobretudo, evidencia nessa questão da violência policial, que a gente sabe que é o enfoque dessa apresentação aqui, que vai recair sobre corpos racializados. Tá? E essa questão da violência policial, que é um agente importante desse medo provocado em dias de jogos e também de todo o problema de mobilidade urbana. Uma cidade que a gente sabe que não é feita para todos, é uma cidade
que nem todos os corpos conseguem circular nela de maneira devida, com liberdade, com proteção, tá? Isso se evidencia muito nessa pesquisa. Bom, a experiência de estudantes majoritariamente trabalhadores, muito racializados, e daí é uma preocupação importante dessa pesquisa, e o papel da mídia na naturalização da violência. Eu vou trazer exemplos aqui de como a mídia naturaliza, sobretudo, a violência policial. Para ela é natural. Bater, botar gás de pimenta, tudo isso, e aí considerando que a mídia considera natural isso em grande medida porque grande parte da mídia entende que o agente das confusões, das brigas, é sobretudo as torcidas organizadas. A torcida organizada faz besteira? Muita. Mas vou mostrar dados em que a violência, a grande parte da violência que acontece nos arredores do Maracanã, e é no Rio de Janeiro, de fato, o lugar onde mais tem ocorrência de violência em dias de jogo, acontece por conta da polícia, não dos torcedores. E a gente sabe quais são os corpos que a polícia, ainda mais numa cidade que ocorre chacinas a cada semana, quais são os corpos muito visados por processos de militarização que acontecem. Bom, o papel da mídia na falta de questionamento sobre a violência policial. Isso é um aspecto também importante que precisa ser questionado, porque à medida que a mídia enfatiza que a culpa é só das torcidas, entendendo como a mídia enxerga essas torcidas. A mídia enxerga a torcida basicamente pela categoria de torcedores organizados, que para a mídia, de modo geral, são pobres, pretos, favelados, desordeiros. Os dados são exatamente assim? Não. Os dados não importam tanto. A mídia enxerga assim. E a polícia também. E isso vai se evidenciar também na hora dos confrontos, né? Então, esse tipo de perspectiva pouco questionadora da mídia, né, pode influenciar a agenda de políticas públicas de segurança e contribuir para a manutenção do cenário de insegurança e da sensação de insegurança, né, em dias de jogos no Maracanã, uma sensação que afeta diretamente os discentes. E aí a minha preocupação é que essa sensação também se une a uma futura inviabilização do turno da noite. Eu acho, não estou sendo exagerado, é um medo que me persegue muito. Tá? Pode ir para frente. Bom, os jogos de futebol os jogos de futebol em dias de aula, né? O turno da noite das 18 às 22 horas é o turno que compreende um momento importante e com grande quantidade de discentes que trabalham, imagina, muitas vezes vem do trabalho, daqui, chega aqui com dificuldade, porque grande parte desses alunos, como a gente vai ver, se movimenta a partir de quê? De ônibus, transporte urbano, tá? Que é afetado diretamente por esses dias de jogos. Então, foi passado um survey na UERJ, isso foi em 2020, final de 2023, para 203 discentes de diferentes cursos, respondendo algumas perguntas, né? E como eu falei, é uma pesquisa da minha orientanda, da Paula Barreiro, que é de Ciências Sociais, e fez esse trabalho. Pode ir para frente. Alguns dados importantes desse survey. O principal transporte utilizado, né, para essas 203 pessoas, a ideia é que o próximo survey seja com muito mais gente. A maioria vem de trem ou de ônibus, ou seja, transporte público, que em dias de jogos são diretamente afetados, seja de fato pela violência, seja de fato por algo que é o desvio do caminho desses ônibus em dias de jogos. Ônibus e trem são formas de transporte de quem? Da população trabalhadora e da população pobre. Tá? Que quem pode pegar o Uber no dia vai pegar. Mas a maioria dos alunos não podem. Então, ficam muito à mercê, né, desses jogos. Pode ir para frente. Onde os alunos moram, nas 203 respostas, né, a maioria mora na Zona Norte, aí compreende Zona Norte, subúrbio. 19% mora na Zona Oeste, ou seja, ninguém mora aqui do lado da UERJ. Pode ir para frente. E aí vamos começar com alguns dados assim interessantes. Como você se sente ao andar nos arredores da universidade em dias de jogos do Maracanã em relação aos dias normais? Menos seguro, 71,9%. Não é uma quantidade pequena, tá? A minoria se sente mais seguro
22%, nem mais nem menos. Beleza, vai para frente. Aí eu vou utilizar dados do Observatório Social do Futebol que eu coordeno, que é um relatório que a gente fez sobre violências no Rio de Janeiro, o mapa da violência, ou seja, casos em que aconteceu algum tipo de combate, algum tipo de caso de violência em dias de jogo, tá? E a gente entende violência a partir de violência física, ou seja, alguém se machucou nesse dia. Infelizmente, os alunos têm razão de se sentirem inseguros, porque a maioria dos casos de violência que acontecem no Rio de Janeiro envolvendo dias de jogos são os arredores do Maracanã. Está ali, os dados provam. Tá? Quem quiser, aliás, acessa o site do Observatório. Então, faz sentido. Vai para frente. Agora, esse dado me chamou muita atenção. Em dia de jogo no Maracanã, o policiamento nos arredores do estádio da UERJ é ampliado. Qual sua sensação em relação ao policiamento? Não me sinto nem mais nem menos seguro. Já é preocupante. Mas 31 me sinto menos seguro. Então, temos um problema aqui. Vai para frente. Pelo mapa do Observatório Social do Futebol, as violências ocorridas em dias de jogos, as violências, né, em dias de jogos, sim, foi um mapa que abarcou esse momento, acontece, sobretudo, por briga de torcedores de times diferentes. E olha a segunda causa, torcedores e forças de segurança. Os alunos têm razão de sentirem medo e de não se sentirem seguros, mesmo com maior policiamento. Isso aqui implica dizer que o policiamento também é um agente de violência. E como a gente vai ver lá na frente, a mídia escamoteia isso de uma maneira assim, quase que criminosa. Pode ir para frente. Então, lá, importantes dimensões a serem consideradas. Né? 75% das violências ocorrem em dias de jogos, né? Segundo os dados do Observatório. Grande parte desses conflitos e confrontos acontecem entre torcedores e forças de segurança. Isso é muito importante, sobretudo em termos de política pública, se a gente considerar que a mídia esportiva ou não esportiva vai escamotear isso. Tá? Há casos letais causados por policiais, inclusive perto da UERJ. Um dos casos letais que aconteceu em um jogo aqui no Maracanã e foi provocado por briga entre torcida e polícia. A polícia atirou no torcedor. Como é que pode um jogo ter um acidente letal? A mídia vai dizer que, pode ir para frente, e vai descrever isso em diversos exemplos, né? Que os confrontos, que grande parte da violência que acontece nesses jogos são por conta, e tem como agente principal a torcida, sobretudo as torcidas organizadas. É importante considerar a questão da interseccionalidade, a questão, sobretudo, do enquadramento que a mídia faz das torcidas, que é um enquadramento que entende as torcidas, e aí, de uma maneira muito generalizada, a partir dessa ideia de torcida organizada, como desordeira. E não importa que você mostre com todos os dados, a gente dialoga o tempo inteiro, a gente mostra, não, a composição das chefias de torcida organizada não tem esse perfil que a mídia tenta pintar, de desordem, de criminosos, bandidos, não tem. Mas a mídia, assim, os mantém sendo vistos. E mantém sendo vistos, sobretudo, como pessoas que vêm da favela, são pobres, portanto, desordeiros, portanto, uma desordem que precisa ser o quê? Controlada. É a mesma lógica que a gente encontra também em muitas operações de policiais na favela. O enquadramento, né, que esses jornais, essa mídia de modo geral, reforça os estigmas e legitima a violência policial. Se a segunda causa de problemas acontecidos nos arredores do Maracanã são por conta de enfrentamento com a polícia, e se a mídia continua a reforçar a ideia de que o problema são os torcedores, eu tenho um problema sério aqui de política pública, que é reforçar e legitimar a violência policial. Portanto, os jogos no Maracanã vão continuar a ser um problema enquanto não houver uma percepção de que a violência ela é uma questão
complexa e aqui, no caso, infelizmente, envolve quem deveria promover a segurança. E aí isso vai dialogar com o problema do Rio de Janeiro de um modo geral, de uma polícia militar, infelizmente, treinada para matar. Uma polícia militar que, infelizmente, é treinada para matar os corpos matáveis. Não mata qualquer um. Né? Se ela for lá para Botafogo, sair matando, vai ser um escândalo. Se sair para o Leblon, então sair matando, aí a polícia militar acaba no dia seguinte. Os enquadramentos ajudam a legitimar algo comum em mega eventos esportivos. A militarização do espaço público. Olha o problema da mídia aqui em termos éticos, em termos também de tudo que se pode imaginar, e a importância de pesquisas que metodologicamente entendam a importância de considerar quem são esses corpos aqui que estão sendo atingidos. Né? Os enquadramentos, aí eu usei muito Goffman, Bourdieu, Guy Tuckman, essa coisa que, enfim, pode ir para frente. Aqui, os confrontos que acontecem no Maracanã, tá? Esse símbolozinho que tem tipo um chapéu, são confrontos em que tem a polícia militar no meio, tem, aliás, forças de segurança no meio. Todos ao redor do Maracanã, notem que tem um ali com morte. Envolvendo força policial. Então, o caso que aconteceu com morte aqui, está pertinho do Maracanã, gente, ó, pertinho da UERJ, tá? Pois é. Não acontece dentro do estádio, tá? Dentro do estádio até o pessoal meio protegido, mas fora tudo acontece. Vai para frente. E aí a gente pegou, né, só para dar uma bisoiada de como a mídia, e aí eu peguei o GE, eu e Paula pegamos o GE principalmente, para ver como essas torcidas e o que a polícia faz é retratado, né? Geralmente, o que acontece, de um modo geral, para vocês entenderem, é como a mídia vai dizer que, basicamente, a polícia ela é acionada de modo devido e reage de modo devido. E, às vezes, pode ir para frente, de uma maneira bem bizarra, do tipo, essa matéria aqui, que foi o Flamengo e Botafogo, o título da reportagem, Flamengo e Botafogo ficam no 0-0 e freiam reação no Campeonato Brasileiro. Foi publicada no UOL. Esse é o trecho da matéria. O jogo foi paralisado aos 17 minutos do segundo tempo por conta do gás de pimenta que incomodou os jogadores em campo. Tranquilo, é um gás de pimenta. Vocês têm noção do que um gás de pimenta provoca, sobretudo em termos de tumulto de multidão? Ele veio do lado de fora do estádio. Ocorreram princípios de confusão na rua São Francisco Xavier, aqui, ó, onde a gente anda. E também em frente à entrada do setor sul, quando a PM dispersou os botafoguenses com bombas de efeito moral e balas de borracha. Bombas de efeito moral faz parecer que é só um efeito moral. Assim, não, gente, bomba de efeito moral, ela tem efeitos físicos também. Ela pode deixar alguém surdo. Ela pode causar uma série de problemas que não são só moral, até uma nomenclatura muito equivocada. Os tipos de abordagem para uso de gás de pimenta, né, demonstram esforço em minimizar a responsabilidade do BEP, no caso do Rio de Janeiro, que é grave. A gente tem uma polícia especializada em eventos esportivos, que é o BEP. O texto não informa quem de fato disparou o gás, quem que interrompeu a partida, e não há maior detalhamento sobre a dinâmica da confusão citada. A responsabilidade da polícia militar é atenuada pela expressão: a PM dispersou os botafoguenses com bombas de efeito moral e balas de borracha. Desconsiderando tratar-se de uma ação violenta e dando legitimidade para esse tipo de atuação, pode ir para frente, um tipo de atuação que dialoga diretamente com o processo de militarização das ruas e dos espaços urbanos. E sabemos que militarização é algo generificado. 5 minutos? Acabou? 3? Tá. É algo generificado. Então, para apressar, vamos lá. Raça, gênero e território. E aí, tentando incorporar essa questão da interseccionalidade nessa pesquisa que é importante. Né? Embora a pesquisa não trate diretamente de raça, essa questão mostrou-se fundamental para análises, sobretudo futuras. Né? A questão das torcidas organizadas, como elas são vistas, sobretudo como formadas por jovens negros e periféricos, e isso justifica grande medida a ação da polícia contra essas torcidas e os torcedores de um modo geral. O discurso da mídia esportiva que reforça, né, estigmas e reforça também os estereótipos em relação à violência. Gênero, raça e militarização, isso é algo que precisa ser muito enfocado no próximo survey. Quantas desses alunos e discentes são
mulheres, e aí também os corpos trans precisam ser inseridos. Porque imagino que o medo em circular pela UERJ em dias de jogos seja ainda muito maior. Pode ir para frente. Isso aqui me chamou muita atenção, tá? Foi no dia do Flamengo e Racing. Esse dia parou o Rio de Janeiro. Tá? Esse aqui foi o anúncio da prefeitura, avisando os processos de interdição do entorno. Olha só. A UERJ está aqui, ó. Um campo. Ou seja, tive a impressão de que a gente não é nada nesse mapa. Pode ir para frente? Então, vamos lá. Considerações importantes. Torcedores organizados são tratados como ameaça, né? E aí eu repito, a questão racial é importante e também de recorte social para esse tipo de imagem que não muda. Estudantes do turno da noite em dias de jogos do Maracanã vivem efeitos indiretos dessa estigmatização, não só indiretos, mas diretos também, considerando que essa estigmatização está diretamente vinculada às ações da polícia e a sensação de perigo, mas o perigo realmente concreto que acontece em dias de jogo no Maracanã. Ao pesquisar, temos o compromisso ético de reforçar, evitar esse reforço de estigmas, e isso é um trabalho importante que essa pesquisa tem que fazer. Um diálogo com a mídia esportiva, a mídia de modo geral, um diálogo também com os agentes de segurança e com a prefeitura, para fazer entender essas questões e fazer entender uma coisa muito importante. O turno da noite da UERJ, ela é fundamental à cidade do Rio de Janeiro. A UERJ é fundamental. Aqui, milhares de alunos estudam e é uma universidade com um histórico de abrigar, né, alunos, através, sobretudo, das cotas e do turno da noite, especialmente, um turno fundamental para a gente, para diversos alunos do Rio de Janeiro. Então, essa questão da raça, classe e gênero, ela precisa ser aprofundada nesse survey, mas já dá para mostrar como esse processo de militarização dos jogos está diretamente vinculado às ações policiais muito discriminatórias, baseadas, sim, na racialização do outro, como tudo isso vai afetar e tem afetado diretamente a dinâmica, né, de uma universidade fundamental. E só para terminar, acho importante que a UERJ produza esse conhecimento, e aí também ela assuma o papel fundamental de produzir conhecimento a favor de políticas públicas. Isso é o papel da UERJ. E também, obviamente, que a gente mantenha, né, o turno da noite, que eu tanto gosto da aula, e que é importante para todo mundo. Enfim, é isso. Leda, maravilhoso. Maravilhoso e importantíssimo. Porque eu compartilho das mesmas angústias que você. A gente tem o turno da noite, ele está muito ameaçado. Esse é um dos pontos importantes, né, de ameaça. Mas a gente vê que várias questões ligadas à violência ameaçam o turno da noite. A UERJ, por exemplo, acabou com o N6. Né? Eram duas questões. Uma, adaptação às leis do MEC, né? Que o turno da noite deveria deixar de ter uma carga horária diferenciada. Então, o tempo deveria ser de 50 minutos, que já complicaria a coisa, mas o que realmente motivou a universidade naquele momento foi o fato de a gente não conseguir segurar mais os alunos a partir de determinado horário. Eu estudei aqui, estudei à noite e estudei na UERJ, porque tinha curso noturno e era a única pública que tinha. E a gente saía 22h40, mas ainda era possível nos anos 80. Né? Então, o que você traz é uma discussão fundamental, e eu estou muito impressionado como nos últimos anos, eu e vários colegas, como nos últimos anos, os jogos no Maracanã interferiram na vida da UERJ, porque isso também não acontecia antes.
Eu fui aluno, o Denício foi aluno. Eu não tenho nenhuma memória de não ter aula, ou da gente ficar com medo que ia ter jogo do Flamengo, de quem quer que fosse aqui, né? Então tem uma coisa realmente a ser estudada, a ser pensada.